O nome dessa menina feia é Ju Kyung. Como ela era extremamente feia desde pequena, era frequentemente ridicularizada pelos vizinhos. Diziam que ela era tão feia quanto um fantasma. Quando Ju Kyung tinha 7 anos, em uma festa de família, ela foi zombada pelos parentes por causa de sua aparência feia. Até o avô dela disse que ela era ilegítima, mas a mãe de Ju Hyung disse a Ju Kyung que ela só precisava ter um excelente desempenho acadêmico e que a beleza não era importante. No dia em que Ju Hyung viu a pequena fada Bilala na TV, ela imediatamente imaginou que seria ótimo se ela fosse tão bonita. Então Ju Kyung imediatamente se vestiu como uma fada, mas recebeu xingamentos de seus colegas de classe. Isso machucou muito o coração de Ju Kyung. O tempo passou num piscar de olhos. 10 anos se passaram, mas a aparência de Ju Kyung não mudou nada. Ela ainda tem sobrancelhas pretas grandes e um longo rabo de cavalo. Além disso, Ju Kyung não conseguia se dar bem com as outras colegas, e elas até a apelidaram de fracasso. Os colegas de classe dela chamaram Bolinho, mas Ju Kyung não ouviu. Então jogaram um papelzinho. Ju Kyung se levantou com medo. Uma garota bonita da classe pediu para Ju Kyung comprar café da manhã para ela. Assim que Ju Kyung saiu da sala, ouviu alguém chamando Garota Feia. Menina! Ela não conseguiu evitar, mas voltou com raiva para a sala de aula. Apenas para perguntar aos colegas se queriam pãezinhos de vegetais ou pães de carne. Depois que Ju Kyung comprou os pães, ela olhou para o refeitório para ver se havia algum cara bonito. Nesse momento, um cara bonito se aproximou e então tirou os fones de ouvido de Ju Kyung. E este homem narcisista é o deus masculino que Ju Kyung amou secretamente por muito tempo. Olhando para o rapaz bonito à sua frente, Ju Kyung não aguentou mais e exclamou que ele era tão lindo. Essa cena foi coincidentemente vista pela beldade da turma. Quando chegou a hora do almoço, Ju Kyung viu Hyun Bin novamente. Sua aparência bonita fez Ju Kyung admirá-lo extremamente. Os amigos à frente viram Ju Kyung, então imediatamente disseram ao amigo ao lado que dariam 10 milhões se ele namorasse Ju Kyung. Mas ele imediatamente balançou a cabeça e recusou. Um momento depois, finalmente chegou a vez de Ju Kyung. Ela decidiu confessar seu amor a Hyun. Ju Kyung reuniu coragem para encontrar Hyun Bin amanhã à tarde. Inesperadamente, Hyun Bin aceitou alegremente. Coincidentemente, essa cena foi vista pela beleza da turma. Ela decidiu confrontar Ju Kyung. Após o almoço, a beleza da turma foi até Hyun Bin e disse que Ju Kyung não era digna de alguém tão bonito quanto Hyun Bin. Hyun Bin rapidamente disse que só sentia pena de Ju Kyung. Nesse momento, a garota bonita disse que queria sair com Hyun Bin amanhã ao meio-dia. Ao ouvir que a garota bonita queria sair com ele ficou extremamente feliz. Vendo que o plano tinha dado certo, a garota bonita saiu com um sorriso maligno. À noite, quando Ju Kyung voltou para casa, ela correu para a cozinha e começou a fazer um almoço amoroso para se preparar para confessar a Hyun Bin amanhã ao meio-dia. Depois de ficar ocupada por várias horas, a caixa de bento de amor finalmente ficou pronta. Ju Kyung deitou-se na cama pensando em confessar a Hyun Bin amanhã, sentindo-se extremamente feliz. No dia seguinte, Hyun Bin pegou o ônibus direto para a escola. Devido à inércia, quando o carro parou de repente, Ju Kyung sentou-se no colo de um colega. Este colega viu Ju Kyung e imediatamente a empurrou para o lado com um olhar de nojo. 10 minutos depois, Ju Kyung chegou à aula. Ela estava prestes a sentar-se quando a garota bonita veio. Antes que a garota bonita pudesse dizer alguma coisa, Ju Kyung automaticamente foi buscar bolinhos para essa amiga. Depois que Ju Kyung saiu, as amigas dela abriram sua caixa de bento do amor, estragou tudo. No meio-dia, Ju Kyung confessou a Hyun Bin, por quem tinha amor secreto há muito tempo. Inesperadamente, Hyun Bin sentiu que ela estava o insultando. Então, imediatamente disse palavras insultuosas para Ju Kyung. Hyun Bin até derrubou a marmita que ela tinha preparado por muito tempo no chão. Assim, a primeira confissão de Ju Kyung finalmente falhou. Nesse momento, um grupo de colegas de classe veio assistir às suas travessuras. Eles até pegaram seus telefones e gravaram seu estado miserável. Ju Kyung encarou a câmera com uma expressão muito relutante. Em seguida, ela foi empurrada para o chão pelos seus colegas de classe. Ju Kyung chorou tristemente. Ela perguntou a eles por que a machucaram daquele jeito. Ela nunca tinha feito nada errado. Nesse momento, a menina bonita se inclinou, apontou para a testa de Ju Kyung e disse que era porque ela era feia que era tratada assim. No caminho para casa após a escola, Ju Kyung viu um vídeo dela confessando a Hyun Bin, online. As pessoas comentaram que Ju Kyung era a pessoa mais feia que já tinham visto. Elas também disseram que ela era feia e sem vergonha. Como ela poderia ir à escola no futuro? Esses comentários fizeram com que Ju Kyung não conseguisse segurar as lágrimas. Ela se perguntou se ser feia era um pecado. Ju Kyung lembrou-se do que seus amigos tinham dito. Disseram que se ela não era bonita, deveria pelo menos ter olhos. Além disso, disseram que Ju Kyung não sabia reconhecer sua própria posição. Ela sentou-se no banheiro pensando em ir para a escola amanhã e seus colegas definitivamente apontariam para ela. Ju Kyung sentiu que ninguém gostava dela, então secretamente tomou uma decisão. Ju Kyung entrou no elevador, colocou seus óculos quebrados e subiu para o telhado. Então, Ju Kyung deu um passo à frente e fechou as mãos em punhos. Ela olhou para o artista masculino no outdoor em frente. Ju Kyung inconscientemente deu alguns passos para trás. Ju Kyung pensou para si mesma que ainda não podia morrer. Ju Kyung respirou algumas vezes e sentiu que estava bastante frio lá em cima. Nesse momento, uma figura correu diretamente em sua direção e levantou a mão para puxá-la de volta. Os óculos também caíram e Ju Kyung ficou deitada em cima do rapaz.
Como os óculos caíram e Ju Kyung era míope, ela não conseguia ver o rosto do rapaz claramente. Ela rapidamente se levantou e procurou seus óculos. E nesse momento, o rapaz também se levantou. Ele pensou que Ju Kyung estava prestes a fazer algo estúpido, então ele repreendeu-a. Ju Kyung queria explicar, mas o rapaz não lhe deu chance de intervir. Depois disso, os dois se prepararam para voltar. Mas Ju Kyung não estava com os óculos, então não conseguia ver nada. Ela só podia segurar-se no corrimão e andar devagar. Ao resultado, o elevador quebrou novamente, então as duas pessoas desamparadas, que só podiam usar as escadas. Ju Kyung acidentalmente pisou em algo e caiu no chão. Enquanto estava desesperada, o garoto voltou. Então, ele estendeu a mão e a ajudou a se levantar. Como Ju Kyung não conseguia ver, ela acabou tocando diretamente no traseiro do garoto. Ela pediu desculpas a ele e disse que não foi intencional. O garoto também estava muito desamparado. No final, o garoto carregou Ju Kyung nas costas e desceu os 30 andares, um por um. Como Ju Kyung não conseguia ver claramente, ela pensou que o garoto era algum velho. Depois de 10 minutos, eles finalmente chegaram ao chão. O garoto perguntou ao segurança se o elevador estava quebrado. O segurança disse que o elevador estava apenas em manutenção de rotina por alguns minutos. Depois de ouvir isso, o garoto ficou confuso por um momento. Ao sair, Ju Kyung pegou um táxi para casa. O garoto que salvou Ju Kyung se chamava Tsuho. Agora, há pouco Tsuho viu Ju Kyung prestes a fazer algo estúpido, o que o lembrou de seu colega de classe falecido. Foi por isso que ele arriscou a vida para salvar Ju Kyung. Ju Kyung, que estava sentada no carro, de repente se lembrou das últimas palavras que disse a sua mãe no terraço. Se a mãe as ouvisse, certamente ficaria muito preocupada. Ju Kyung rapidamente pegou o telefone e ligou para a mãe. Mas ninguém atendeu. Nesse momento, todos na casa de Ju Kyung estavam extremamente tensos, pois o pai dela devia muito dinheiro. Quando Ju Kyung voltou para casa, ela viu sua mãe, chorando. Ela pensou que a mãe tinha ouvido a mensagem que deixou, então correu rapidamente para abraçar a mãe. Sua mãe também abraçou o filho e as filhas e até disse que deveriam morrer juntas. Ju Kyung disse que não devia ter dito aquelas palavras, mas não sabia que a mãe estava chorando porque a família estava em dívida. Ju Kyung disse que era porque a mãe dela a tinha dado à luz assim. E sua irmã mais velha e irmão mais novo, ambos se pareciam com o pai. Ela era a única que se assemelhava à mãe, então era muito feia. Ju Kyung disse que não queria mais morrer e queria fazer cirurgia plástica. Inesperadamente, ela foi espancada pela mãe. A mãe dela disse para ela sair daqui rapidamente e não deixar a mãe irritada. Mas, enquanto continuava a murmurar para a mãe deixá-la fazer cirurgia plástica. Nesse momento, um internauta enviou-lhe um vídeo de maquiagem. Ao abrir para assistir e comparar as fotos de antes e depois da maquiagem, Ju Kyung ficou extremamente surpresa. No dia seguinte, ela colocou tanta maquiagem que até os parentes não a reconheceram. E então foi para a escola. Todos ficaram surpresos. Quando Ju Kyung entrou na sala de aula com confiança, até a garota bonita que sempre a menosprezava ficou surpresa. Inacreditavelmente, seus colegas de classe imediatamente começaram a rir. Alguns deles até apressadamente pegaram seus celulares para gravar. Ju Kyung também percebeu que tinha falhado. E assim, mais uma vez, tornou-se motivo de chacota dos colegas. Naquela noite, a mãe dela ligou para pedir dinheiro emprestado em todo lugar. Após desligar o telefone, a mãe de Ju Kyung levantou-se e voltou para o seu quarto. Mas quando ouviu alguém chamar, "Mãe!", a mãe reagiu. Acontece que era Ju Kyung. Ela quase assustou sua mãe até a morte, pensando que Ju Kyung estava tentando assustá-la. Mas Ju Kyung disse que estava apenas maquiando-se. A mãe disse que ela não estava se maquiando, mas sim assustando um fantasma. Então a mãe disse a Ju Kyung para ir lavar o rosto. Só então Ju Kyung percebeu o quão envergonhada estava hoje. Então ela foi até sua mãe e pegou na mão dela, pedindo para ser transferida para outra escola. A mãe disse: "Eu também estava planejando transferir você. Acontece que o pai de Ju Kyung devia dinheiro e teve que vender a casa aqui." Quando Ju Kyung ouviu que teria que mudar de escola, ela ficou tão feliz. A mãe a viu tão feliz e pensou que ela estava feliz porque a família estava prestes a ir à falência. Nesse momento, o irmão mais novo de Ju Kyung também chegou em casa da escola. Ele ficou surpreso com o rosto da sua irmã. Quando Ju Kyung voltou para o seu quarto e olhou no espelho, ela começou a apreciar as maquiagens bem-sucedidas das pessoas. Ju Kyung suspirou e se perguntou em qual etapa ela havia errado. Então ela pegou uma faca e cortou o cofrinho ao meio. No dia seguinte, pegou todo o dinheiro que havia economizado e foi ao shopping para comprar muitos cosméticos. Depois de voltar para casa, Ju Kyung começou a aparar sobrancelhas, mas, devido à falta de cuidado, ela acidentalmente as raspou. Então, consolou-se e disse que de qualquer jeito precisava redesenhá-las. Ela poderia lidar com isso. O próximo passo foi enrolar os cílios, depois desenhar as sobrancelhas e, finalmente, aplicar o batom. Depois de uma noite difícil de prática, tudo o que ela precisava fazer era colocar as lentes de contato. Como Ju Kyung tinha que se mover e não tinha muito tempo, ela colocou uma máscara no carro. Coincidentemente, Tsuho saiu nesse momento. O pai de Ju Kyung de repente abriu a janela do carro, fazendo com que a máscara, que estava seca há muito tempo, voasse para fora. Infelizmente, pousou no rosto de Tsuho. Ju Kyung ficou tão assustada que rapidamente entrou no carro enquanto Tsuho estava extremamente irritado. Depois de se mudar para a nova casa, Ju Kyung continuou a se maquiar.
Hoje, ela ia para uma nova escola porque primeiras impressões são muito importantes, então ela queria parecer linda. No momento em que ela saiu de casa, seus pais ficaram chocados. Sua irmã, que estava prestes a culpar Ju-kyung, teve que parar. Sua família não conseguiu reagir por um longo tempo. Na escola, uma garota bonita entrou na escola. E os amigos ficaram todos chocados com sua bela aparência. Aquela aluna era ninguém menos que Ju-kyung, e ela havia mudado sua aparência com sucesso. Mesmo quando ela entrou no corredor, seus colegas abriram caminho para ela. Vendo os olhos de todos sobre ela, Ju-kyung se sentiu um pouco envergonhada. Alguns colegas até cuspiram leite quando a viram. Ju-kyung então foi ao escritório e... relatado. Por causa de sua aparência doce e bonita, o professor foi muito educado com ela. Nesse momento, o diretor também se aproximou. Ele também disse que, olhando para essa aparência bonita, se pode dizer que a nota de Ju-kyung é muito boa. Como resultado, quando ele pegou o relatório, quando viu os resultados, o diretor ficou sem palavras, porque Ju-kyung estava no final de todas as matérias. O professor ficou confuso por um momento. Então, olhou para o irmão mais novo de Ju-kyung. O professor confortou Ju-kyung e disse que havia muitas coisas na vida que eram mais importantes do que notas. Nesse momento, Tsuho entrou e Ju-kyung imediatamente exclamou que ele era tão bonito. Tsuho entregou o relatório para o professor. Ju-kyung de repente sentiu que essa voz era um pouco familiar. Ela não fazia ideia de que essa era a pessoa que a salvou 2 dias atrás. E por que Ju-kyung estava usando maquiagem? Tsuho não a reconheceu como a garota. Justo quando Tsuho estava prestes a sair, o professor o chamou de volta e pediu que ele levasse Ju-kyung para a aula. Como resultado, enquanto caminhava no corredor, uma garota confessou a Tsuho, fazendo-o parar. Abruptamente. Foi a maquiagem de Ju-kyung que acidentalmente ficou na camisa dele. Enquanto Tsuho estava falando, Ju-kyung queria usar a boca para soprar a maquiagem, mas antes que pudesse, Tsuho derrubou o presente que a garota deu para ele e depois caminhou despreocupadamente. Ju-kyung cobriu o rosto, perguntando-se se sua maquiagem estava estragada. Quando Tsuho entrou na sala de aula, um colega descobriu base em sua camisa. Então, Tsuho tirou a camisa e viu manchas de base nela. Ele imediatamente percebeu que foi Ju-kyung que fez isso. O professor levou Ju-kyung para a sala de aula para se apresentar. Os colegas de classe ficaram encantados com a aparência de uma colega tão bonita. Todos estavam extremamente empolgados, exceto Tsuho. Então, o professor arranjou um lugar para Ju-kyung. Após a aula, suas colegas correram para falar com Ju-kyung e até lhe perguntaram qual marca de gloss ela usava. Quando ela estava prestes a tirar o gloss, ela o deixou cair do chão. Ju-kyung ficou completamente chocada com a aparência da colega à sua frente. Nesse momento, a colega à frente apresentou essa amiga a Ju-kyung como Sujin. Ela disse que Sujin era a deusa da escola deles, mas desde que Ju-kyung chegou, ela seria a deusa dessa escola. Ju-kyung foi ao banheiro lavar a camisa de Tsuho durante o intervalo, mas por mais que lavasse, ela não conseguia limpá-la completamente. De repente, Ju-kyung lembrou que seus cosméticos eram à prova d'água, então ela teve que pegar a camisa e sair. Inesperadamente, ela espirrou água diretamente no rosto de Tsuho. Ju-kyung rapidamente pediu desculpas a ele e disse que levaria para a lavanderia para lavar, mas Tsuho disse a Ju-kyung para jogá-la fora. Neste momento, um colega veio e pediu a Ju-kyung para ir comprar bolinhos cozidos no vapor. Então, os 3 foram para a cafeteria comer, e logo ficaram amigos próximos. Depois, foram ao fliperama e começaram a jogar. Esta era uma alegria que Ju-kyung nunca tinha experienciado antes, porque ela parecia feia antes. Nenhum amigo queria estar com ela. Naquele momento, Ju-kyung havia encontrado sua própria alegria, e também tinha 2 bons amigos. Naquela noite, Ju-kyung foi a uma pequena livraria, e se preparou para encontrar um romance de terror para ler. Quando Ju-kyung ficou na ponta dos pés para pegar o livro, alguém o arrancou. Ju-kyung não pôde deixar de ir pegá-lo. Enquanto os 2 brigavam pelo livro, a cena no telhado acabou se repetindo. Em si, Ju-kyung percebeu que era Tsuho. Como Ju-kyung estava sem maquiagem, Tsuho não a reconheceu como colega de classe. Isso assustou muito Ju-kyung. Quando estava prestes a fugir rapidamente, o chefe a agarrou e insistiu que Ju-kyung terminasse a tigela de macarrão, antes de sair. Ju-kyung não teve escolha a não ser dar uma grande mordida. Inesperadamente, Tsuho sentou-se bem ao lado dela. Ju-kyung ficou assustada e rapidamente se afastou, com medo de que ele a reconhecesse. Só então percebeu que Tsuho era bastante bonito. Dedos esbeltos e um rosto bonito. Após observar, Ju-kyung sentiu que Tsuho não a reconheceu, então ela tentou falar com ele. Depois de conversar, Ju-kyung confirmou que Tsuho não a reconheceu como colega de turma. Depois de comer os noodles apressadamente, Ju-kyung saiu correndo, mas um sapato caiu, então ela teve que voltar para pegá-lo. Assim, Ju-kyung saiu correndo com um pé descalço. Depois de voltar para casa, foi ridicularizada pelo irmão mais novo. O irmão mais novo também disse que sua farsa de ser uma deusa seria descoberta mais cedo ou mais tarde, o que deixou Ju-kyung muito zangada. Tsuho estava muito confuso nesse momento, porque ele sabia que a garota de agora era a que ele salvou da última vez, mas por que ela fingiu não conhecê-lo? Ele não fazia ideia de que Ju-kyung não conseguiu ver claramente sua aparência da última vez. No dia seguinte, era hora de ir para a escola novamente. Ju-kyung aplicou uma grossa camada de base nas pálpebras. Ela pensava que a maquiagem perfeita era a única maneira de sobreviver, que só sendo bonita ela poderia ter tudo.
Após uma hora de maquiagem, Ju-kyung tinha se transformado em uma bela deusa. Quando estava prestes a entrar no carro da irmã para ir à escola, a tia ao lado perguntou à mãe de Ju-kyung: "Quando você teve uma filha tão bonita?" Isso deixou a mãe sem saber como responder. Ju-kyung ficou muito feliz ao ouvir isso. Deve significar que sua maquiagem foi bem sucedida. Após chegar à escola, Ju-kyung estava preocupada que Tsuho a visse. Ela perguntou se ele a reconheceria. No momento em que Ju-kyung se virou, Tsuho, inesperadamente, ignorado-a e entrou na sala. Isso ajudou Ju-kyung a confirmar que não havia sido descoberta. Depois da escola, Ju-kyung foi à loja comprar cosméticos. Quando estava prestes a voltar, ela viu a garota bonita que tinha intimidada. Ju-kyung lembrou de quanto tinha sofrido muitas injustiças por causa de sua aparência feia quando estava na escola. Nesse momento, a menina bonita viu Jo-kyung. Ju-kyung ficou com medo e rapidamente se virou, o que deixou a menina bonita um pouco confusa. Então, a garota bonita foi direto para Ju-kyung, mas o resultado foi que elas não se reconheceram. Jo-kyung! Então, Ju-kyung correu apressadamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nesse momento, algumas pessoas estavam perseguindo a pessoa à frente em uma motocicleta. Justo quando a motocicleta virou, Ju-kyung se assustou acidentalmente e caiu no chão. Ela se levantou rapidamente e perguntou se o motorista estava bem. Ju-kyung ficou um pouco confusa ao ver isso. Nesse momento, as pessoas que o perseguiam o alcançaram, então ele rapidamente jogou o capacete para Ju-kyung. Ele correu rapidamente. Vendo eles perseguindo o cara, Ju-kyung ficou imóvel em choque. Após um tempo de perseguição, Seo-jun foi finalmente encurralado em um beco. Bem quando o gangster estava prestes a atacá-lo, a sirene da polícia soou. Eles não tiveram escolha a não ser fugir primeiro. Depois que eles partiram, Ju-kyung apareceu. Aconteceu que foi ela quem ligou a sirene da polícia. Isso assustou Ju-kyung. Ela pensou que ele também tinha fugido. Seo-jun só queria perguntar quem ela era, mas inesperadamente, Ju-kyung estava assustada e fugiu. Seo-jun não se importou muito e estava prestes a se virar e ir embora quando de repente pensou em algo. Então, Seo-jun gritou alto para Ju-kyung devolver seu capacete. Ju-kyung não ouviu nada, e assim, ela ganhou um capacete de graça. Naquela noite, Ju-kyung disfarçou-se para devolver os livros porque tinha medo de encontrar os colegas aqui. O vendedor de histórias em quadrinhos disse-lhe que não havia ninguém aqui, e depois de ouvir isso, Ju-kyung sentiu-se segura e entrou com confiança. Assim que escolheu um livro e estava prestes a voltar, encontrou Tsuho novamente. Ju-kyung ficou imediatamente confusa e não sabia o que fazer. Tsuho perguntou por que ela não desceu. Ju-kyung mentiu que estava procurando um livro. Tsuho disse a Ju-kyung que ela queria fingir não reconhecê-lo até quando, obviamente, ela o conhecia. Assim que essas palavras foram ditas, Ju-kyung ficou extremamente assustada. Na sua desajeitada, ela caiu diretamente do banco, e os dois se encararam por alguns minutos. Só quando o tio entrou é que eles ficaram em pânico. Tsuho a empurrou. Pra frente, Ju-kyung reagiu imediatamente. Ela perguntou se ele a reconheceu da última vez que veio aqui. Tsuho disse que sim, mas Ju-kyung não sabia que Tsuho estava falando da vez em que ela pulou do telhado. E Ju-kyung pensou que sua aparência quando ela se maquiava para ir à escola era visto claramente. A conversa entre os dois não era sobre o mesmo assunto. Nesse momento, Ju-kyung esperava que ele pudesse guardar seu segredo. Tsuho pensou secretamente que ela estava falando sobre a vez que ela pulou do prédio. Então, ele concordou. Mas Ju-kyung sentiu que palavras vazias não eram confiáveis. Então, ela redigiu um acordo de confidencialidade. Pediu a Tsuho para assiná-lo, mas Tsuho recusou. Mais tarde, os dois mencionaram um livro durante a discussão, e o livro estava, por acaso, nas mãos de Ju-kyung. Este livro. Tsuho teve que assinar um acordo e também tratar Ju-kyung com um prato de macarrão instantâneo. Num momento de descuido, Ju-kyung sujou o nariz com o macarrão. Tsuho viu isso e cobriu o rosto com um travesseiro, criticando-a por comer de maneira tão suja. No dia seguinte, Ju-kyung pegou a camisa de Tsuho que ela tinha sujado da última vez, lavou-a e preparou-se para devolvê-la a ele. Então ela também trouxe o romance para ele. Mas Ju-kyung não sabia que se desse este livro a Tsuho, sua identidade seria revelada, porque Tsuho não sabia que ela era a garota que pulou do prédio. Quando ela ia para a escola, estava completamente diferente de seu rosto sem maquiagem, então Tsuho não conseguia reconhecê-la. Quando Ju-kyung chegou à escola, ela manteve sua promessa e se preparou para devolver o livro, deixando Tsuho extremamente confuso. Naquele momento, Sujin veio e disse a Tsuho que o professor pediu para ele ir ao escritório um pouco. Depois que Tsuho saiu, Ju-kyung perguntou ao colega à sua frente qual era a relação entre Sujin e Tsuho. O colega disse que os pais deles pareciam ser amigos. Na hora do almoço, quando Ju-kyung estava prestes a dar uma grande mordida, ela ouviu seus colegas falando sobre ela. Disseram que ela era como uma deusa e que era muito bonita assim, ao comer. Depois que Ju-kyung ouviu isso, ela imediatamente colocou de volta o grande pedaço de carne que estava prestes a colocar na boca. Em seguida, usou uma faca para cortá-lo em pedaços e comeu pedacinhos. Durante o almoço, Ju-kyung pegou sua camisa e o romance e foi procurar Tsuho. Ela tirou seus fones de ouvido e disse para ele segui-la até no telhado. Tsuho pensou que Ju-kyung estava apaixonada por ele, então ele foi para o telhado. Antes que Tsuho pudesse dizer qualquer coisa, Ju-kyung disse que não havia ninguém lá.
Então ela disse que tinha lavado o uniforme dele. Suho pegou a bolsa e perguntou a Jo-kyung se ela gostava dele. Jo-kyung ficou confusa ao ouvir isso. Jo-kyung explicou que eles tinham se encontrado há apenas alguns dias, mas Suho pensou que era porque ela gostava dele, que ela estava delirante, então ele se afastou sem olhar para trás. Só então Jo-kyung percebeu que Suho ainda não tinha reconhecido seu rosto sem maquiagem. Então, Jo-kyung correu apressadamente atrás de Suho. Após uma perseguição, Jo-kyung finalmente alcançou Suho. Ela agarrou a bolsa e disse que tinha dado a ele a errada. Mas Suho não a devolveu para ela. Jo-kyung ficou confusa e não sabia o que fazer. De repente, uma ideia surgiu. Ela disse a Suho que havia absorventes ali. O corpo inteiro de Suho ficou tenso. Jo-kyung correu direto para o banheiro. Ela não sabia que segredo Suho queria. Se afastou dela. Será que ela já tinha encontrado Suho antes? Isso a deixava muito confusa. Enquanto estava no ônibus, um pervertido veio e se sentou ao lado de Jo-kyung. Vendo-a dormir profundamente, ele tirou o celular, mas foi visto por uma colega ao lado. Soo-jin imediatamente avançou e bateu nele. Enquanto Soo-jin estava explicando, o homem aproveitou para empurrá-la e fugiu. Soo-jin não hesitou em pular do ônibus e correr atrás dele. Ela perseguiu o pervertido todo o caminho. Os estudantes no ônibus ficaram chocados ao ver Soo-jin perseguindo esse homem. Como não conseguiu alcançá-lo, Soo-jin decidiu usar seu último recurso, mover. Ela pegou sua mochila, girou a 360 graus e a jogou diretamente. Dessa forma, o homem foi subjugado. Dot, só quando a polícia chegou, Soo-jin o soltou e subiu no ônibus. Todos aplaudiram-na, e Jo-kyung também se tornou fã de Soo-jin. Ao chegar à escola, enquanto Jo-kyung passeava pelo campus com suas amigas, uma moto de repente avançou em direção a eles. Quando esse cara tirou o capacete, as memórias de Jo-kyung voltaram para ela. Jo-kyung pensou consigo mesma. Como poderia ser uma coincidência tão grande? Nesse momento, o colega ao lado disse que seu nome era Han Seo-jun. Seo-jun e Suho eram conhecidos como os rapazes mais bonitos da escola. Quando ele aparecia, as garotas se reuniam. Apenas um olhar dele era suficiente para fazer os corações das garotas baterem mais forte, e com Seo-jun acontecia o mesmo. Onde quer que ele aparecesse, havia definitivamente um grupo de fãs ao redor. Mesmo quando ele lavava o cabelo, eram tão lindos que desmaiavam, mas Jo-kyung sentia muito medo. O que foi ainda mais surpreendente foi que Seo-jun também estava na mesma turma que ela. Ele tinha pedido alguns dias de folga por causa de algo. Nesse momento, o professor pediu a Seo-jun para se sentar ao lado de Suho, mas Seo-jun não concordou. Os dois eram inimigos jurados. Seo-jun apenas viu ele ir direto para Jo-kyung e disse para ela sentar ao lado de Suho, porque este era o lugar dele. O professor explicou rapidamente que a visão de Jo-kyung não era boa, então ela se sentou ali. Depois disso, o professor arranjou pessoalmente um lugar para Seo-jun. Jo-kyung ficou envergonhada e pediu desculpas, mas Seo-jun a ignorou. De repente, Suho sentiu que Jo-kyung parecia um pouco familiar, como se a tivesse visto em algum lugar antes. Após a escola, um grupo de gangsters veio causar problemas para Seo-jun, mas como o chefe da escola, ele não podia ter medo. Então, eles combinaram de lutar em um beco. Quando a luta estava prestes a começar, Seo-jun caminhou irritado e os repreendeu. Aconteceu que todos eles eram seus juniores. A cena de agora foi apenas para dar as boas-vindas ao retorno de Seo-jun. Era a hora da aula. O professor pediu um relatório de pesquisa. Seo-jun e Soo-jin foram colocados em um grupo, e Jo-kyung e Suho foram colocados em um grupo. Nesse momento, Soo-jin perguntou a Seo-jun se ele poderia fazer isso. Soo-jun achou que era uma sessão de fotos, então disse com orgulho que costumava ser modelo. Todos ficaram sem palavras ao ouvir isso, e Jo-kyung ao lado dele ficou miserável. Ela não queria que Suho a visse, mas ele se sentou em frente a ela. Jo-kyung abaixou a cabeça durante toda a aula. Depois de voltar para casa, Jo-kyung estava deitada em sua cama em desespero quando de repente Ao atender o telefone, Jo-kyung descobriu que era Suho. Jo-kyung ficou surpresa e perguntou como Suho sabia o número do seu telefone. Suho disse vagamente que tinha ouvido de outra pessoa e também perguntou, ela não tinha algo para dar a ele? Jo-kyung imediatamente olhou para a sacola de papel na mesa quando ouviu isso. E então os dois marcaram um encontro no café do parque. Isso deixou Jo-kyung desconfiada. Ela não sabia para quem Suho estava ligando, se era para ela sem maquiagem ou com maquiagem. Jo-kyung também não sabia o que levar. Nesse momento, ela estava imaginando a cena quando fosse encontrar Suho. Se Suho soubesse que ela era a garota com cara de acne da loja de quadrinhos, ele definitivamente ficaria muito bravo porque foi enganado. Jo-kyung estava confusa e não sabia o que fazer. Mas de repente, ela teve uma boa ideia. Para evitar que Suho descobrisse seu rosto sem maquiagem, Jo-kyung colocou um capacete e saiu no meio da noite. Suho perguntou por que ela estava usando um capacete. Jo-kyung disse que era por segurança. Caso contrário, se ela caísse da bicicleta e seu rosto ficasse deformado, seria muito perigoso. Suho não se importou muito e disse para ela pegar as coisas rapidamente, mas Jo-kyung não sabia se as coisas de que Suho estava falando eram livros ou uniformes, então ela deliberadamente disse que não conseguia encontrá-las. Por sorte, Suho disse para ela dar o gibi. Então Jo-kyung conseguiu reagir a tempo. Depois de entregar o livro, Suho imediatamente se virou e saiu. Neste momento, Suho disse a ela para beber uma xícara de água quente antes.
Para não ser reconhecida, Ju-kyung não tinha escolha a não ser sentar-se ali. Suho perguntou se ela queria usar um capacete para beber. Ju-kyung disse que estava bem usar um canudo. Suho perguntou se ela não estava com calor. Ju-kyung disse relutantemente que estava muito fresco, sem saber que todos estavam olhando para ela naquele momento. Ju-kyung também não pôde fazer nada. Ninguém a reconheceria com o capacete de qualquer maneira. Suho sentiu que ela estava muito estranha hoje. Ju-kyung sentiu que se ficasse mais tempo, certamente seria reconhecida, então ela mentiu dizendo que queria ir ao banheiro. Quando Ju-kyung chegou ao banheiro, ela acidentalmente assustou sua irmã, que estava lavando as mãos. Ela então tirou o capacete, o que assustou todos. Depois de lavar-se, Ju-kyung voltou ao seu lugar e perguntou a Suho como ele sabia o seu número de telefone. Suho disse que descobriu através do vendedor de quadrinhos. Para evitar que Suho descobrisse, Ju-kyung tentou beber mais água e falar menos. Depois de um tempo, ela foi para a casa de bicicleta e depois foi para a cama. Ju-kyung suspirou e disse que se manteria afastada de Suho amanhã. No dia seguinte, quando ela foi para a aula, devolveu seu uniforme limpo para Suho e depois fugiu em desespero sem dizer outra palavra. Mas como resultado, ela foi pisada nos pés por... Assim que Seo-jun estava prestes a voltar para a aula, ele de repente lembrou que Ju-kyung era quem tinha levado seu capacete precioso. Durante a aula de exercícios, todos estavam jogando futebol quando de repente uma bola voou para fora. Ju-kyung queria pegar, mas foi pisada por Seo-jun. Seo-jun disse, ela pegou o capacete dele, certo? Ju-kyung não soube como responder por um momento, então ela apontou para um lado. Seo-jun arrogantemente disse a ela para não enganá-lo. Inesperadamente, assim que ele terminou de falar, um balão voou em direção à cabeça de Seo-jun. Ju-kyung pegou o balão e disse que devolveria o capacete para ele amanhã. Quando estava prestes a se virar, seu pé esquerdo novamente tropeçou no direito e ela caiu no chão. Seo-jun sorriu em silêncio. Ela apenas viu Suho passando. Ju-kyung se sentiu extremamente sem esperança. Seu colega de classe a ajudou a se levantar. Olhando para a figura de Suho partindo, Ju-kyung suspirou novamente pensando que era melhor do que ser descoberto. Hoje era o aniversário de Sua. O namorado de Sua espalhou flores no chão nessa hora. Sua também entrou na sala de aula. Vendo essa cena, ela ficou muito feliz e alegre. Assim que os dois estavam prestes a se beijar, o rapaz que carregava o bolo se sentiu desconfortável e jogou os bolos fora, acertando acidentalmente o rosto de Ju-kyung. Naquele momento, os colegas de classe de Ju-kyung disseram para ela ir lavar o rosto, mas se ela lavasse o rosto, seu rosto sem maquiagem seria revelado. Então Ju-kyung abriu os braços para impedir que alguém a tocasse. Em seguida, ela pegou sua bolsa e correu apressadamente para o banheiro. Ela correu tão rápido que empurrou Seo-jun sem saber de nada. Quando Ju-kyung entrou correndo no banheiro, viu alguém lá dentro, então abriu a porta do banheiro ao lado e descobriu que era o banheiro masculino. Nesse momento, o grupo de amigos atrás dela também correu. Os colegas queriam ajudá-la a limpar, mas foram afastados por ela. Um momento depois, Ju-kyung lavou o rosto e entrou na sala de aula sem maquiagem. Seus colegas de classe viram seu rosto cheio de acne. Todos zombaram dela e disseram muitas coisas desagradáveis. Lágrimas de ressentimento surgiram nos cantos dos olhos dela. Acontece que a cena de agora há pouco era apenas sua imaginação. Mas o que ela deveria fazer agora? Neste momento, um jovem apareceu. O jovem tirou a jaqueta e cobriu a cabeça de Ju-kyung na frente de todos. E ele era Suho. Os dois se olharam e foram direto para o banheiro. Eles foram ao banheiro dos professores. Depois de terminar a maquiagem, Ju-kyung voltou para a aula. Ao ver a expressão séria de Suho, Ju-kyung sentiu que talvez Suho tenha visto sua aparência sem maquiagem e a ajudado a esconder isso. Depois da escola, Ju-kyung foi encontrar seu irmão mais novo e contou a ele o que havia acabado de acontecer. Seu irmão mais novo também sentiu que Suho havia descoberto seu segredo. Caso contrário, por que ele a protegeria? Ju-kyung estava um pouco confuso sobre por que ele fez isso. Seu irmão mais novo disse que queria encontrar seu ponto fraco e depois usá-lo como desculpa para intimidá-la. Isso deixou Ju-kyung um pouco assustada. Depois de voltar para a aula, a mente de Ju-kyung estava cheia de Suho tentando se vingar dela, e ela frequentemente tinha alucinações. Enquanto caminhava no corredor, ela imaginou Suho como um vampiro, sua boca constantemente exigindo vingança dela. Isso deixou Suho muito confuso. Depois da escola, Ju-kyung pensou que poderia se livrar de Suho, mas recebeu uma ligação de Suho. Suho pediu para encontrá-la na livraria de quadrinhos. Antes que Ju-kyung pudesse responder, ele desligou. Ju-kyung sabia que ele estava procurando por ela sem maquiagem, então ela foi à loja de quadrinhos sem maquiagem. Suho deu a ela um tiramisu para agradecer pelo quadrinho, e ele também disse que havia um colega na escola secundária Sabon que parecia um... Ju-kyung disse calmamente que tinha um rosto comum, e que nunca tinha ouvido falar da escola, mas na verdade ela estava muito assustada. Diante da tortura psicológica de Suho, Ju-kyung continuava inventando todo tipo de desculpas. Suho finalmente descobriu. Ele disse que suas habilidades de atuação eram realmente ruins. Ele perguntou a ela se ela era Ju-kyung, sua colega de classe. Mesmo assim, Ju-kyung ainda não queria admitir, e até disse que a amiga chamada Ju-kyung era sua prima. Elas eram parentes, mas como Suho poderia acreditar em uma razão tão absurda? Nesse momento, a mãe de Ju-kyung chegou à livraria e gritou com ela. Ju-kyung sabia que tinha sido descoberta, então admitiu e disse a Suho. E daí se ele soubesse?
As luzes de repente apagaram e Ju-kyung fugiu. Ao voltar para casa, Ju-kyung se sentiu muito desesperada. Ela lamentou que sua vida era miserável. O que Ju-kyung não esperava era que Suho já sabia sua identidade há muito tempo. Da última vez que ela devolveu a camisa dele, ele já tinha visto o livro de quadrinhos dentro dela. Jo-kyung estava em um estado muito trágico. De repente, ela viu sua irmã jogando um jogo, a alma de uma pessoa que preferia morrer a se render. Isso imediatamente inspirou Ju-kyung. No dia seguinte, Ju-kyung fez uma maquiagem diferente, mas sua mãe pediu que ela removesse a maquiagem antes de sair. Mas Ju-kyung não prestou atenção ao que sua mãe disse. Agora ela tinha que lidar com alguém. Depois de chegar à escola, foi procurar Suho. Ela não podia perder essa batalha porque Suho a descobriu sem maquiagem, o que a fez ir lá com um... Jo-kyung reuniu toda a energia do seu corpo e se transformou em Gunnar Ananan. O ambiente também estava mudando. A espada foi sacada com força, indicando que ela não tinha como voltar. Ela seguiu os passos do diabo e correu para Suho. E disse a ele que se ousasse contar a alguém que ela usava maquiagem, ela o faria pagar. No momento crucial, Suho tirou uma pulseira e mostrou para ela. Assim que Ju-kyung viu a pulseira, ajoelhou-se na frente de Suho. Ela implorou para ele não contar a ninguém sobre seu rosto sem maquiagem, mas Suho disse, porque ele deveria ouvi-la. Ju-kyung disse que se ele guardasse seu segredo, ela poderia fazer o que ele quisesse. Inesperadamente, Suho concordou. Nesse momento, Ju-kyung sentiu que Suho era simplesmente seu... Depois de voltar para a sala de aula, Suho achou que a luz do sol lá fora estava muito forte. Jo-kyung imediatamente foi fechar as cortinas. Durante a aula, Jo-kyung de repente recebeu uma mensagem de texto de Suho. Ele disse que estava com sede. Então Jo-kyung rapidamente mentiu para o professor dizendo que estava com dor de estômago e saiu correndo, fazendo os colegas rirem. Um minuto depois, ela voltou correndo com uma garrafa de água e entregou para Suho. Embora estivesse muito chateada, ainda forçou um sorriso doce. Logo depois, Seo-jun estava se olhando no espelho quando por acaso esbarrou em Ju-kyung, que estava levando uma pilha de livros de dever de casa para casa. Ele não deixaria pra lá. Só então Ju-kyung escapou. Depois de levar o dever de casa de Suho para o escritório, ela correu de volta para a aula e apressadamente relatou a Suho que a missão estava completa. Depois que Suho terminou de ler o conteúdo, ele não pôde deixar de rir. Quando Ju-kyung chegou em casa da escola, ela estava ocupada procurando o capacete e descobriu que seu irmão mais novo já o havia vendido. Então ela correu atrás do irmão e deu uma surra nele. Só quando a mãe deles voltou, eles pararam. Um momento depois, Ju-kyung recebeu uma mensagem de texto de Suho pedindo para ela ir à loja de quadrinhos para pegar o livro e depois levá-lo ao parque de diversões em 10 minutos. Por causa da urgência, ela beijou o irmão mais novo e disse: "Vamos fazer as pazes, para passar pela mãe." Apesar das objeções da mãe, ela ainda fugiu. Ela correu para a loja de quadrinhos e viu que o livro tinha acabado de ser emprestado por um garoto. Ju-kyung imediatamente perguntou ao garoto se ele poderia emprestar o livro para ela. Suho, do outro lado, ainda estava esperando por Ju-kyung. Nesse momento, Ju-kyung estava comprando sorvete para subornar o garoto a devolver o... De repente, ela recebeu uma mensagem de texto de Suho dizendo que já tinham se passado 10 minutos. Ju-kyung não teve outra escolha a não ser correr o risco, o que deixou o garoto infeliz. O garoto disse que não emprestaria mais para ela, então ela não teve outra escolha a não ser fazer a dança do zumbi para agradá-lo. Suho viu essa cena e se aproximou. Pouco depois, Ju-kyung também conseguiu o livro e foi imediatamente encontrar Suho. Depois de explicar, ela enfiou o livro nas mãos de Suho e se despediu dele. No dia seguinte, Ju-kyung foi encontrar Seo-jun para conversar sobre o capacete. Depois, ela colocou um pedaço de papel no bolso dele e disse para ele esperar até ela sair para abrir. Os amigos ao redor acharam que era uma carta de amor e disseram que o charme de Seo-jun ainda era o mesmo de antes. Mas quando ele abriu, o papel falava sobre o capacete estar perdido. Suas mãos tremiam de raiva. Nesse momento, seus colegas de classe também queriam ver, mas Seo-jun não queria perder a compostura. Então ele disse: "Esta carta de amor." Era como das vezes anteriores. Quando Ju-kyung voltou para a sala de aula, Suho apontou o dedo para ela. O pesadelo estava prestes a começar novamente. Naquela tarde, Suho chamou Ju-kyung para o telhado para comer. Neste momento, Suho de repente bateu na mesa. Descobriu-se que seu objetivo era querer que Ju-kyung participasse da competição de talentos da escola. Para completar a missão, Ju-kyung praticava duro todos os dias. Muito rapidamente, era hora de escolher o personagem. Jo-kyung acidentalmente bebeu muita água, então ela teve que ir ao banheiro. Após ir ao banheiro, ela olhou no espelho para se encorajar. Quando Jo-kyung chegou à porta da audição, a multidão havia desaparecido. Ela pensou que todos tinham entrado, então Jo-kyung abriu Ela colocou o microfone e o celular no chão e começou a dançar. Os professores na plateia estavam todos confusos sobre o que estava acontecendo. Neste momento, Suho também abriu a porta e viu a cena diante de seus olhos. Ju-kyung estava dançando tão apaixonadamente que não percebeu nada. Quando as luzes se acenderam, ela percebeu que tinha ido para o lugar errado. Neste momento, toda a plateia congelou e olhou para Ju-kyung. Ela ficou envergonhada e fugiu. Suho sorriu de satisfação ao ver isso. Quando ela voltou da escola, foi repreendida pela mãe que disse que se ela tinha tempo para se maquiar, seria melhor aprender uma palavra nova.
Um momento depois, o irmão mais novo abriu a porta e tinha comprado aquele capacete. Mas Ju-kyung não prestou atenção a isso. Naquele momento, Ju-kyung recebeu uma mensagem de texto de Su-ho pedindo para ela trazer um gibi. Então Ju-kyung não disse nada e correu apressadamente para a loja de quadrinhos para encontrar o livro. Quando ela saiu, começou a chover. Ela parou por um momento e depois correu na chuva forte. Infelizmente, ela encontrou alguns bandidos no restaurante de churrasco. Eles xingaram Ju-kyung. O valentão também disse que ela era tão feia que saía correndo para assustar as pessoas. Embora Ju-kyung continuasse pedindo desculpas, eles ainda não deixavam passar. As pessoas ao redor de Ju-kyung não apenas não impediram esse valentão, mas até riram dela. Quando Ju-kyung mancou, Su-ho descobriu um ferimento na perna dela. Ele perguntou a Ju-kyung por que ela não usou um guarda-chuva quando estava chovendo. Ju-kyung pensou que ele estava pedindo para ela comprar um guarda-chuva, então ela questionou Su-ho com raiva se ele não tinha nada para fazer, então ele pediu para ela fazer tarefas. Em um instante, todas as mágoas vieram à mente de Ju-kyung. Jo-kyung disse que ser feia não era culpa dela, porque todos a odiavam tanto. Vendo Ju-kyung chorando, Su-ho rapidamente tirou o casaco, colocou nele e disse para ela esperar por ele aqui. Então Su-ho saiu correndo na chuva. Depois de comprar o remédio, ele imediatamente voltou, coincidentemente sendo visto por Seo-jun, que estava passando. Depois de chegar ao local antigo, Su-ho descobriu que Ju-kyung não estava lá, então ele gritou preocupado. Quando se virou, viu Ju-kyung sentada do lado de fora. Su-ho correu até Ju-kyung e cuidou cuidadosamente do ferimento na perna dela. Na verdade, Ju-kyung não sabia que Su-ho continuava chamando sua atenção. Seo-jun viu essa cena e ficou bravo, então saiu em sua moto. No dia seguinte, ao comer, Seo-jun viu Ju-kyung e Su-ho flertando novamente. Seo-jun não aguentou mais e foi furioso em direção ao Su-ho. Seo-jun não disse uma palavra, mas jogou a bandeja de comida do Su-ho no chão e foi embora. Seo-jun foi direto se sentar ao lado de Ju-kyung. Ju-kyung pensou que Seo-jun veio por causa do capacete, mas Seo-jun disse que queria comer com ela. Ao ver a cena, Su-ho não conseguiu mais se segurar. Ele avançou com raiva e puxou Seo-jun. O motivo também foi por causa de Ju-kyung. Seo-jun derrubou Su-ho diretamente. Su-ho levantou-se para revidar, mas ainda não conseguiu. Mas Seo-jun o provocou novamente. Quando Su-ho estava prestes a atacar, o professor chegou, então a briga parou. Logo a notícia se espalhou por todos os cantos da escola. Os dois deuses masculinos começaram a brigar por Ju-kyung. Os colegas de classe também perguntaram a Ju-kyung qual dos dois deuses ela gostava. Ju-kyung ficou extremamente envergonhada. Com a ajuda de Sua, todos se dispersaram. Mas esse tipo de boato continuou a se espalhar. Para evitar isso, seus colegas apresentaram Ju-kyung aos garotos para saírem em encontros. Por acaso, Su-ho passou e ouviu isso. E muito rapidamente, os dois decidiram se encontrar no... Su-ho chegou primeiro e sentou-se na última fila onde era mais deserto. O filme continuou a passar, mas os olhos de Su-ho não paravam de olhar para as duas pessoas à sua frente. De repente, ele descobriu que eles estavam fazendo algo, e desta vez ele realmente não aguentava mais, então superou muitos obstáculos para rapidamente se aproximar deles. Depois de separar os dois, o resultado deixou Su-ho confuso. Ele realmente confundiu a pessoa. Ju-kyung ouviu o barulho e se virou. Su-ho correu direto para os braços do cara de cabelo comprido. Graças a isso, ele escapou do olhar de Ju-kyung. Após o filme acabar, o homem marcou um encontro para sair novamente da próxima vez. Ju-kyung concordou prontamente. E antes de ir embora, o homem acariciou o cabelo dela. Quando Ju-kyung se virou, Su-ho foi direto para o outdoor, porque não queria ser descoberto. Quando Ju-kyung voltou para casa, ela recebeu uma mensagem de texto do homem. Ele disse que estava muito arrependido com Ju-kyung porque ele tinha uma namorada, mas ainda assim a namorou, então ele enviou uma mensagem de texto especialmente para se desculpar com ela. Ju-kyung ficou muito desapontada com isso. O amor mal havia começado e já tinha terminado. Aconteceu que depois que Ju-kyung saiu, o homem encontrou outra mulher e foi visto por Su-ho. Então Su-ho seguiu o homem até o banheiro. Depois que Su-ho o ameaçou, o homem enviou uma mensagem de texto dizendo que não queria mais ver Ju-kyung. No dia seguinte, quando Seo-jun foi para a escola, ele passou por Ju-kyung em sua moto. Ju-kyung ficou tão assustada que batom ficou no nariz dela, o que a deixou muito irritada. Seo-jun parou a moto e perguntou se ela e Su-ho estavam namorando. Ju-kyung balançou a cabeça e disse que não. Seo-jun olhou para a aparência dela e adivinhou que realmente não estava. Isso deixou Ju-kyung confusa. Logo chegou a hora da aula. O professor pediu a Su-ho, Su-jin e Ju-kyung para responderem à pergunta no pódio. Seo-jun levantou a mão e olhou para Su-jin e Su-ho, depois para Su-ho e Ju-kyung. Seo-jun balançou a cabeça e disse que não. Era absolutamente impossível. Cada vez que Ju-kyung fazia um teste, ela tirava um ponto. Então, claro, ela não sabia de nada. Ela queria que Su-ho a ajudasse. Su-ho olhou para ela e a ignorou. Logo, Su-jin e Su-ho terminaram e desceram, deixando apenas Ju-kyung, que não conseguiu escrever uma única palavra. Nesse momento, o professor se aproximou e disse a ela que as perguntas dos alunos eram completamente diferentes, então olhar os papéis dos outros não ajudaria. Isso fez Seo-jun rir diretamente. O professor viu Seo-jun rindo tão feliz, então o professor pediu que ele respondesse à pergunta. Ju-kyung voltou feliz para o seu lugar, mas Seo-jun era como Ju-kyung.
Ambos eram os piores alunos da classe, então não conseguiram responder. Depois da escola, Ju-kyung foi à loja da mãe para ajudar. De repente, Seo-jun e sua mãe também foram à loja. Ju-kyung ficou extremamente em pânico ao ver Seo-jun. Ela se perguntou por que ele estava aqui. Quando ela não estava usando maquiagem, ela absolutamente não podia deixar os outros verem. A mãe de Ju-kyung viu Seo-jun e o elogiou por ser bonito e queria apresentar a filha a ele. Depois que Ju-kyung ouviu isso, ela ficou tão assustada que pulou direto na cama. Inesperadamente, porque estava acima do peso, a cama quebrou. Ela usou a postura mais elegante para todos. Seo-jun também parecia ter descoberto algo. Ele olhou de perto e viu que era Ju-kyung. Aconteceu que as mães deles eram amigas próximas há muitos anos. Seo-jun estava tirando fotos de Ju-kyung. Até ele ter tirado 99 fotos, Ju-kyung não aguentava mais. Ela pediu à sua mãe para deixá-la ir para casa. A mãe dela disse que ela assustaria as pessoas à noite se deixasse o rosto assim, depois lhe disse para ir lavar o rosto rapidamente. Seo-jun ainda estava segurando a foto de Ju-kyung. Para evitar que seus colegas de classe descobrissem, Ju-kyung teve que vestir. A mãe de Seo-jun perguntou a Ju-kyung se eles eram colegas de classe. O relacionamento deles deve ser muito bom, não é? Ju-kyung ficou sem palavras. A mãe de Ju-kyung disse que tudo ficaria bem daqui pra frente. A mãe dela até convidou Seo-jun para jantar em casa. Ju-kyung disse apressadamente que tinha que ir ao cursinho amanhã. Inesperadamente, Seo-jun revelou que Ju-kyung iria a um encontro amanhã. Assim que essas palavras foram ditas, Ju-kyung foi diretamente repreendida por sua mãe. Nesse momento, a mãe de Seo-jun elogiou Ju-kyung por ser tão madura, ao contrário de seu Seo-jun, que sempre andava de moto. Felizmente, Seo-jun não tem andado de moto recentemente, então Ju-kyung teve a chance de se vingar. Ela contou para a mãe de Seo-jun que ele andou de bicicleta todos os dias. Seo-jun só queria que ela calasse a boca, mas ela o empurrou de lado e continuou falando. Ju-kyung disse que Seo-jun dirigiu tão rápido que quase a atropelou. A mãe de Seo-jun perguntou a Ju-kyung: "Se você viu Seo-jun andando de moto, você me garantiu." Ju-kyung disse: "Eu completarei a missão." No dia seguinte, surgiu a oportunidade. Ju-kyung rapidamente pegou seu telefone e tirou uma foto. Depois que Seo-jun viu isso, ele também pegou a foto que tirou na noite anterior e ameaçou Ju-kyung. Ele disse para ela deletar todas as fotos dele. Caso contrário, ele mostraria para toda a turma. A cena dos dois se perseguindo foi vista acidentalmente por Suho. Depois disso, Suho encontrou Ju-kyung e disse que se ela não tinha nada para fazer, deveria parar de causar problemas, e que se tivesse tempo, deveria ir para aulas extras. Durante o intervalo, Ju-kyung viu Seo-jun e um grupo de pessoas olhando para o celular dele, então pensou que sua foto havia vazado. Ela viu a chave da motocicleta do Seo-jun, ela a pegou sem dizer nada e fugiu. Depois que Seo-jun viu isso, ele correu atrás dela e finalmente a alcançou. De repente, Suho também saiu. Assim, seus dois braços foram puxados por cada pessoa. Ju-kyung olhou para Seo-jun, depois olhou para Suho. Então, ela se soltou com raiva do controle das duas pessoas. Jo-kyung não queria que fosse como da última vez quando os dois brigaram bem na frente dela. No final, todos os problemas caíram sobre ela. Então ela devolveu a chave para Seo-jun e disse a Suho para ir também. Depois de dizer isso, Jo-kyung afastou as duas pessoas e saiu rapidamente. Após o exame, eles decidiram ir ao karaokê. Todos dançaram e cantaram. Mas Suho era o único sentado lá distraído. Então ele viu o branco de Jo-kyung. Então ele ficou bastante envergonhado, então pegou um travesseiro e colocou em suas coxas. Depois que Ju-kyung foi ao banheiro e saiu, ela foi de repente atraída pelo canto no quarto ao lado. Neste momento, ela olhou pela janela e viu a motocicleta de Seo-jun. Depois de descer para se vingar de Seo-jun, ela chutou a motocicleta violentamente, mas foi vista acidentalmente por Seo-jun saindo. Ele perguntou o que ela estava fazendo. Ela disse que não tocou na bicicleta. Seo-jun disse a Ju-kyung que ela pensava que ele era cego. De repente, ela viu Suho novamente. Para evitar que os dois brigassem quando se encontrassem, Ju-kyung imediatamente arrastou Seo-jun para longe. Inesperadamente, encontraram um grupo de bandidos. Ju-kyung também lembrou da última vez que Seo-jun foi espancado por esse grupo. Seo-jun disse para ela ir primeiro. Ju-kyung disse que, embora não soubesse artes marciais, não poderia abandonar suas amigas. Então, Ju-kyung puxou a mão de Seo-jun e fugiu a tempo. Essa cena foi vista por Soo-chol. Soo perseguiu Ju-kyung o tempo todo, com medo que ela... Após uma perseguição, Ju-kyung e Seo-jun conseguiram escapar dos bandidos, mas Suho alcançou os bandidos e eles também descobriram que Suho estudou na escola de ensino médio Sabon. Assim que ele se virou para ir embora, o bandido parou Suho.